Muito bem. Estou gravando então esta aula, certo? Essa aula aqui é sobre o conteúdo, a continuação, na verdade, do conteúdo sobre radioatividade. Nas aulas passadas, a gente viu a respeito do conceito de radioatividade, de radiações, o espectro eletromagnético, onde tem todos os tipos ali de ondas, né, de radiações, podemos dizer, a história relacionada à descoberta da radioatividade, que envolveu ali alguns pesquisadores como Becquerel e o casal Curie, né, a Marie e o Pierre. Também a gente viu, né, os tipos de, de radiações ionizantes, alfa, beta e gama. E algumas propriedades relacionadas a elas também, né, inclusive. Vimos também os usos benéficos, os malefícios que a radioatividade pode causar, e inclusive os acidentes nucleares que ocorreram, que foi em Chernobyl, Fukushima e Goiânia. Não foram os únicos acidentes nucleares na história, mas são os de maior relevância, né? Também a gente viu a respeito das bombas atômicas, mais especificamente sobre as explosões nucleares que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Só que ao longo da Guerra Fria houve outras explosões nucleares, né? Foram testes realizados, principalmente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Mas essa parte dos testes nucleares a gente acabou não vendo, tá? Mas também seria um conteúdo interessante de estudarmos. Mas está relacionado às explosões nucleares. E também não é o fator mais importante aqui, né? Relacionado ao nosso estudo aqui sobre radioatividade. Continuando então nos assuntos, a gente vai para o próximo tópico, que é a desintegração radioativa, certo? Bom, antes de avançar aqui nos slides, foi entregue para as turmas na última aula esta folha aqui, ok? Esta folha aqui, pessoal, só deixa eu conseguir aqui trabalhar com ela. Esta folha, tá? Então tem o conteúdo relacionado à desintegração radioativa, certo? Não sei se não está dando eco. Acho que não. Tive a impressão que eu ouvi um eco aqui, mas acho que passou. Então aqui está o conteúdo relacionado, tá? Que eu vou explicar aqui com os slides. Então o que tem nessa folha também tem ali nos slides. Tem alguns outros assuntos que eu não vou falar hoje, como as leis da radioatividade e as séries radioativas, tá? Isso falarei em outra aula. E tem aqui uma lista de exercícios, tá? Então foi entregue as duas primeiras folhas, tá? Essa aqui, essa segunda e essa de exercícios. Depois a gente vai ir para esta outra aqui, tá? Bom, pessoal, então deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Ok. Então, abrir os slides. Desintegração radioativa, pessoal. O que é desintegração?
Bom, começando aqui com essa imagem, nós temos aqui um dinossauro, né? Na verdade, um Tiranossauro Rex, um dos exemplares fósseis, né, mais bem preservados. E ele se encontra no Museu de História Natural em Chicago, nos Estados Unidos. Estima-se que esse fóssil tem uma idade de aproximadamente 67 milhões de anos atrás, tá? Como é que eles chegaram nessa idade? E o que que esse fóssil tem a ver com radioatividade? O que que fósseis têm a ver com radiação? Certo? Tem uma relação. Já explico mais para frente. Aqui, esta outra foto é o aterro sanitário. Perdão, aterro sanitário não, é aterro. É um aterro que foi construído na cidade de Abadia de Goiás, onde foi depositado, né, todo o material radioativo, né, contaminado por Césio 137 lá em Goiânia, quando ocorreu o acidente, né, onde houve o vazamento ali, né, de Césio. Aqui nesse aterro estão cerca de 6 mil toneladas de rejeito. Aqui tem roupas, objetos diversos das pessoas, das casas. Até algumas casas foram demolidas e o material da demolição está aqui. Algumas camadas do solo também, de alguns locais onde houve contaminação também, né, foi retirado, foi removido e foi colocado aqui, certo? Então, estão aqui enterrados, né, nesse morro, né, construído aí que é do aterro. Estima-se que esse material que está ali dentro vai continuar emitindo radioatividade, radiação, né, por cerca de 300 anos. Daqui 300 anos, seria, digamos assim, seguro desenterrar o que está ali. Não sei se daqui 300 anos eles irão abrir o que está ali, né? Provavelmente acho que nunca será aberto, né? A não ser que, sei lá, haja uma necessidade para isso, mas acredito que não. Mas como é que eles sabem que é 300 anos? Como é que eles sabem que daqui 300 anos o material que está ali não vai oferecer mais perigo? Existe um cálculo para isso. Nós vamos ver isso hoje, tá? Nessa videoaula. E está relacionado, então, a esse conteúdo aqui de desintegração radioativa. O que é essa desintegração? Tá? Ou também conhecida como decadência radioativa, ou meia-vida, meia-vida de elementos radioativos. É um fenômeno que acontece com todos os elementos radioativos. Todo o material radioativo passa por esse decaimento, passa por esse fenômeno, tá? É o tempo necessário para que metade da quantidade inicial de um isótopo de um material radioativo se desintegre até a sua metade. Ou seja, eu tenho lá um material radioativo e daqui tanto tempo esse material, pessoal, quando eu for analisar ele, será metade do que ele era originalmente. Aqui nesse gráfico do lado, nós estamos observando ali, não especifica qual material que é, mas você tem ali um material com cerca de 10 gramas, tá? 10 gramas de um isótopo aqui, tá? De um isótopo radioativo, de um material radioativo.
10 gramas. Passou-se um tempo, aqui não diz exatamente quanto tempo, passou-se um tempo, esse material agora possui apenas 5 gramas dele. Passou-se novamente o mesmo intervalo de tempo, tá? Quando você vai analisar, tem agora metade da metade, que é 5 gramas. E novamente, depois desse mesmo intervalo de tempo, você vai encontrar 1,25 gramas. Sempre observando o mesmo intervalo de tempo, você vai ver que o material cai pela metade do tempo anterior, tá? Da medição anterior. Então, de 10 caiu para 5, de 5 para 2,5, que é metade de 5, depois caiu para 1,25, que é metade de 2,5, entenderam? E ele também mostra aqui ao lado o valor em porcentagem. Tá? Então, aqui nós temos o material 100%, né, completo, digamos assim. Quando ele sofre o primeiro decaimento, né, sua primeira meia-vida, você vai encontrar 50% dele só, depois 25%, depois 12,5%, e continua, 6,25%, se não me engano, tá? E assim por diante. Tá? Pessoal, essa redução, então, ocorre de forma exponencial. Esse tipo de gráfico, com essa curva, lá na matemática, então chamamos de gráfico exponencial. Se eu não estou enganado, né? Porque eu não sou da matemática, mas pelo que eu ouvi, é esse o nome que a gente dá para esse tipo de gráfico. Então, ou seja, a cada quantidade X de tempo, sempre a mesma quantidade X de tempo, né? Sei lá, pode ser 1 hora, a cada 1 hora, então, a cada 2 dias, a cada 3 meses, a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre no mesmo intervalo de tempo, a amostra do isótopo terá sua quantidade diminuída à metade, independente de qual tenha sido a quantidade inicial. Se eu comecei a medir com 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, independente da quantia inicial, sempre vai cair pela metade e o gráfico sempre vai se apresentar dessa forma também, tá? O que vai mudar são os números que vão aparecer no gráfico, mas a curva exponencial para baixo sempre vai continuar a mesma e a medição sempre vai dar ali metade da medição anterior, né? Se eu observar o mesmo intervalo de tempo, né? Bom, aí nós temos aqui o tempo de decaimento de alguns radioisótopos. Alguns exemplos, né? O carbono, pessoal, o carbono é um elemento químico da tabela periódica que normalmente não é radioativo, mas ele tem um isótopo que é radioativo, que é o carbono 14. O carbono 14, pessoal, ele tem um tempo de meia-vida de cerca de 5.730 anos. Então, a cada 5.700 e poucos anos, a massa de carbono 14 diminui pela metade. O iodo 131. Iodo também é outro material que normalmente não é radioativo, mas esse isótopo 131 é. Ele tem um tempo de decaimento de 8 dias. Então, a cada 8 dias, a massa dele cai pela metade. O urânio 238. O urânio, pessoal, é um material radioativo naturalmente, tá? Ele tem o isótopo 238 e o 235, certo? Os dois são radioativos. O 238 tem tempo de meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Pergunto para você uma coisa: tem algo no universo que tem esse tempo aí?
Algo que existe no universo há 4,5 bilhões de anos. Conhece alguma coisa no universo com essa idade? Pois é, o planeta Terra tem essa idade, certo? O que isso quer dizer então? Que todo o urânio 238 que nós encontramos na natureza hoje é metade da quantidade original, porque já se passou uma meia-vida desde a formação da Terra, ok? Isso segundo a ciência, né? Isso segundo ali os especialistas falam, né, sobre a origem da Terra. Que ela teria então essa idade. Então, nós temos aí já passado um período de meia-vida do urânio. Bom, continuando aqui, essa aqui é só o gráfico ampliado, né? Mas pegando outros exemplos, vamos pegar o do Césio, né, do acidente lá de Goiânia. O Césio, pessoal, tem tempo de meia-vida de 30 anos. Então, a cada 30 anos, sofre um decaimento. O acidente lá em Goiânia ocorreu em 1987. Nós estamos em 2026. Então, já vai fazer aí 39 anos. Ano que vem vai fazer 40 anos. Então, já se passou uma meia-vida. Então, aquela quantidade original de césio que vazou, né, que acabou sendo espalhada pela cidade, hoje temos menos da metade. Ainda assim, é um material muito radioativo, tá? Que não dá para ser manipulado de forma descuidada, né? Tá lá, inclusive enterrado naquele aterro lá. Então, para a segurança de todos, né? Porque ainda assim é um material que oferece risco, mesmo sendo uma quantidade menor, né? A metade da quantidade original lá de 1987, certo? Menos da metade, na verdade, né? Porque já se passou aí 10 anos, né, da última meia-vida. E daqui 20 anos vai se completar a segunda meia-vida, tá? Que vai ser metade da metade. Aqui temos um outro exemplo que é o fósforo 32, que é um radioisótopo emissor de partículas beta, tá? Eu expliquei nas aulas o que era, né, a partícula beta, o que muda no átomo quando ele emite radiação beta. E o fósforo 32 possui um tempo de meia-vida de aproximadamente 14 dias. Reunindo uma quantidade inicial de 16 gramas, após 6 desintegrações, 6 períodos de meia-vida, o tempo decorrido e a massa da amostra será de quanto? Quanto tempo? Quanto tempo vai se passar após 6 decaimentos, 6 períodos de meia-vida? Qual que vai ser o tempo total disso? E a massa? A massa era de 16 gramas. Qual que vai ser a minha massa lá no final desse período aí? Aí temos esse gráfico que mostra ali, né? Então, analisando o gráfico, começa no tempo zero. Meu tempo inicial, né? Tempo inicial, a gente dá o valor de zero. Temos ali nesse tempo zero, 16 gramas. Passou, então, aqui o primeiro período, que é de 14 dias. A minha massa agora vai ser de 8 gramas. Certo? O segundo período de meia-vida, que é também de 14 dias, né? Somando vai dar 28 dias, né? A minha massa vai ser agora de 4 gramas. Passado mais 14 dias, chegamos aqui no 42º dia, a minha massa vai ser de 2 gramas. Passou mais 14 dias, 56 no total, né? A minha massa vai ser de 1 grama. Mais 14 dias, chegamos no dia 70, né?
a minha massa vai ser de 0,5 gramas. E passou mais 14 dias, o tempo total vai ser de 84 dias. E a minha massa vai ser, o último que eu falei foi 0,5, né? Vai ser então de 0,25 gramas. Certo? Então, respondendo as perguntas aí desse slide. Qual que vai ser a minha massa após 6 períodos, 6 desintegrações? A minha massa vai ser de 0,25 gramas. E qual que é o período? Quanto tempo vai se passar até chegar nessa quantidade? Vai se passar 84 dias. Certo? Analisando o gráfico, é isso. Até na sala de aula, quando eu perguntei, né, sobre a questão do gráfico, o pessoal disse que entendeu isso aqui direitinho. Tá? Então, analisando o gráfico, eu acho que é fácil. Agora a gente vai ir para a parte dos cálculos. Não é uma coisa difícil também, né? Mas é bem mais fácil olhando o gráfico, né? Bom, em relação aos cálculos, pessoal, nós temos duas fórmulas. Uma fórmula serve para nós medirmos o tempo, certo? Medir ali o tempo total, né, de decaimento de um certo período ali, né, ou o tempo de uma meia-vida, tá? Então a gente utiliza essa primeira fórmula, né, esse primeiro cálculo, que é esse aqui, tá? T igual a x vezes p. T é meu tempo total de desintegração, tá? X é o número de períodos, pessoal. É a quantidade de meia-vida que ocorreu, de desintegração, né? Quantas desintegrações ocorreram? Quantos períodos se passaram? Então, é esse X aqui. E esse P é o intervalo de cada meia-vida, tá? No caso do gráfico que nós acabamos de analisar, né, era de 14 dias. Então, meu P aqui vale 14 dias. Quantas desintegrações ocorreram? Ocorreram 6. Então, 6 períodos é o valor de X. Tá? Aí, o que eu faço? Multiplico. Multiplico esses valores. 6 vezes 14. Né? Ali está a fórmula agora montada, né, com os valores, substituindo as letras, né? 84 dias. É o que tinha lá no gráfico. Lá no final do gráfico, né? 84 dias. Certo? Pessoal, em outras situações, pode ser que tenha alguma questão que ela vai pedir o seguinte: qual que ele vai te dar o tempo total e o tempo de cada meia-vida. E ele não vai te dar quantas desintegrações ocorreram, que seria o valor de x, né? Tu vai ter que calcular esse x. Tu vai usar essa fórmula, mas tu vai ter que modificar a fórmula, tá? Então, o que tu vai fazer aqui? Tu vai passar, né, vai deixar o x isolado e vai passar esse p para o outro lado lá. Tá? Se aqui ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E aí a fórmula fica desta forma aqui. X igual a T dividido por P. Certo? Então, o meu número de períodos vai ser igual ao meu tempo total dividido pelo tempo de meia-vida. Tá? E aqui, a mesma fórmula, né, mas só invertendo aqui, né, o P e o X, caso a pergunta queira saber ali o tempo de cada meia-vida. Tá? Mas é mais difícil de a gente utilizar esta forma aqui. Vai ser mais aqui essas duas formas aqui, certo? Bom, a segunda fórmula vai ser esta aqui, tá? Essas outras duas, pessoal, é a mesma, só muda algumas coisinhas ali em relação à forma do número aqui. Aqui a gente trabalha com porcentagem, aqui é com fração, tá? Mas a gente não usa tanto. Vai ser essa fórmula aqui, certo? Esse formato aqui. Então, n igual n0 dividido
por 2 elevado a x. Pessoal, o que é esses elementos aqui da fórmula? Meu N é a minha massa, lá no final. Qual que é a minha massa lá no final? N. N0 é a minha massa lá no início. Lembra que eu falei ali no gráfico que meu tempo é 0? Então, no tempo 0, qual que é a minha massa? É esse N0 ali. O 2, porque sempre cai pela metade, né? A massa. E o X é o valor, né? É o número de decaimentos que ocorreu. Que a gente calculou aqui a gente pode calcular aqui na fórmula anterior, inclusive. Certo? Que era quanto? Era 6. 6 períodos aqui, né? Tá aqui, inclusive, né? 6 períodos. Então, o X é 6 períodos. Muito bem, montando a fórmula. Então, vai ficar ali 16 dividido por 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, pessoal, quanto que vai dar? 64. Tá? Muito bem. Então, 2 elevado a 6 é 64. 16 dividido por 64, 0,25 gramas. Então, essa é a minha massa lá no final. Certo? Lá no final do gráfico, realmente estava esse valor, 0,25 gramas. E essa fórmula também pode ser trabalhada de outras formas, né? O que talvez o mais comum que a gente vai trabalhar vai ser esta aqui, tá? Quando você tem a massa final, tem a massa inicial, mas você não tem o número de decaimentos que passou, o número de períodos. Você quer descobrir quantos períodos passou, que é o x ali, né? Que está no expoente. Então a gente utiliza esta forma aqui, tá? Passa o 2, é como se você tivesse passado aqui o 2x para o outro lado, vai passar multiplicando, e o n volta para cá, né, passa para o outro lado, dividindo. E aí fica nesse formato aqui, 2x igual o meu tempo inicial, a minha massa inicial dividido pela minha massa final. E aí você vai calcular o valor ali e vai achar o número de períodos que passaram. Depois ali, mais para frente, tem um exemplo. Tá? Aqui é se você trabalhasse com porcentagens, né? Então, o meu P0, a minha porcentagem zero é ser sempre 100%. Tá? O que vai acontecer ali é que tu vai calcular, então, é o valor ali do 2 elevado ao número de períodos. Então, 100%, né, dividido por 64 vai dar 1,5, um pouco acima, né, de 1,5%, tá? A gente não vai usar tanto esse formato. Ali é com fração, então você tem um inteiro, que é sempre, né, o total, né, inicial, vai ser um inteiro, independente de qual for o valor da massa, né, mas vai ser um inteiro, dividido por 64, que vai dar... Opa, não mostrou ali o resultado? Não mostrou. Na verdade vai ficar, o resultado final vai ser 1 sobre 64 avos mesmo, tá? É quando você quer o resultado em fração, não é em forma decimal. Certo. Pessoal, essa videoaula vai estar postada no YouTube, mas eu vou postar no Classroom também. E lá no Classroom, eu vou colocar um link de uma videoaula do professor... Como é que é o nome dele agora? Gabriel Monteiro, acho que é. Eu não me lembro agora o sobrenome, mas acho que é Gabriel Monteiro. Se não estou enganado. Espero que eu não esteja enganado. Bom, é um vídeo de um pouco mais de 1 minuto. Ele explica isso aqui que eu falei de uma forma mais simples, mais objetiva, mais resumida. Tá? E ele utiliza, então, aqui esses exemplos aqui nesse quadro. Tá? Se você me ouviu até aqui, já passou quase meia hora, e não entendeu muito bem, né, recomendo você assistir de novo, mas eu vou deixar esse vídeo aqui também para vocês assistirem também, que pode ser uma outra forma, né, uma outra forma de explicar isso que eu acabei de falar, e talvez entenda melhor,
né? Quem sabe com uma outra pessoa explicando, certo? Inclusive tá aqui as fórmulas também, tá? Um pouquinho diferente, mas as mesmas fórmulas. Aqui, ó, a massa final, a massa que sobra, ele colocou aqui, né? É igual a massa inicial dividido por 2x, 2 elevado a x, e o x é o número de meias vidas que passaram. E aqui do outro lado, né, o tempo, né? Quanto tempo passou a cada decaimento? Tá? Então aqui nós temos o tempo total, né, o t, igual a x, que é o número de períodos, né? 1, 2, 3 períodos. Tá? Então 3 períodos vezes o tempo de cada período, que é o p lá, né? O tempo de cada período é 30 anos. Então, passou, no total deu 90 anos. Assista lá que talvez vai ajudar a compreender melhor. Tá? Inclusive, ele fala uma coisa interessante, que até também aqui nessa aula também se aplica. Assim, pessoal, por mais que tenha as fórmulas, talvez não seja tão necessário utilizar essas fórmulas. Tá? Porque tu só lendo o enunciado, tu já consegue meio que deduzir ali pela lógica, achar ali qual que é o valor. Então tu não precisa necessariamente fazer um cálculo. É bom fazer para mostrar que tu sabe fazer, tá? Mas não é tão necessário assim, né? Pelo menos aqui com esses exemplos, que são exemplos mais simples, com números mais fáceis de trabalhar, tá? A gente não está aqui trabalhando com milhões de anos, né? Bilhões de anos, né? Como o urânio ou como a idade lá do fóssil, tá? A gente não está lidando com essa faixa aí de números, né? A gente tá trabalhando com números mais simples, então é mais fácil. Então, mas agora com outras questões mais complexas, aí tem que fazer o cálculo, né? Ah, e falando ali sobre a questão do fóssil, pessoal, então é utilizado, né, esses cálculos aqui para fazer aquela datação daquele fóssil, daquele dinossauro, tá? Com base na quantidade de massa, né, de material radioativo presente naquele fóssil, eles conseguem estimar a idade dele, tá? Por meio desses cálculos aí, certo? Ah, mas como é que acontece isso? Não é feita a datação de carbono 14 em fósseis, tá? Principalmente de dinossauros, porque o carbono 14 tem uma limitação, se não me engano, de 50 mil anos. E os fósseis, tipo aquele dinossauro, dá muito mais do que isso. Então, eles utilizam outros elementos químicos para analisar, tá? Para estimar a idade aqui. Talvez vocês estão ouvindo barulho de chuva porque começou a chover aqui agora. Então, utiliza outros elementos para fazer a datação, tá? Mas artefatos arqueológicos, por exemplo, tá? Em arqueologia, porque fósseis é paleontologia. Rochas também se faz esse tipo de datação. Aí é geologia. Agora, na arqueologia, pessoal, onde a gente estuda artefatos arqueológicos, por exemplo, materiais lá do Egito Antigo, da Babilônia, dos Sumérios, enfim, né? A partir ali, então, desses povos históricos, né? A gente consegue fazer datação de carbono 14, porque eles já estão abaixo dessa faixa dos 50 mil anos. Tá? Então é mais fácil de utilizar essa forma de datação. Mas para outras, se utiliza outros elementos, certo? E é com esse cálculo também que então se sabe que daqui 300 anos, aquele césio lá enterrado naquele aterro vai ser uma quantidade tão pequena que não vai mais oferecer risco de contaminação, não vai mais oferecer assim, uma quantidade de radiação que possa causar problemas de saúde, tá? Não acredito que vão desenterrar por causa disso, mas
Se quiserem desenterrar, né, o que está lá, daqui a 300 anos vai ser mais seguro de fazer isso, tá? Por causa desses cálculos aqui. Pessoal, passando para o próximo exercício, nas turmas eu pedi para o pessoal copiar essa questão aqui, copiar no caderno, tá? Que é um exercício para vocês aí colocarem em prática, certo? Então, eu recomendo pausar o vídeo, copiar no caderno e tentar resolver a partir do que eu já expliquei até agora, certo? Que agora, então, eu vou explicar, corrigir, né? E você ver se você acertou ali, se deu certo. Bom, então o exercício diz o seguinte: um pesquisador estuda um isótopo radioativo que possui uma meia-vida de 10 anos. Então, um período de meia-vida, cada meia-vida tem 10 anos. Ele inicia o experimento com uma amostra de 80 gramas desse material. Aí vem a primeira pergunta: qual será a massa restante do isótopo após 30 anos? A segunda pergunta: após quantos anos a amostra terá apenas 5 gramas do isótopo? Certo? Então, no enunciado principal, eu sei que o tempo de meia-vida é 10 anos e que a massa inicial era 80 gramas. Ok? Na letra A, pessoal, ele quer saber a minha massa final, tá? Dentro de um período total de 30 anos. Então, passou-se 30 anos, qual que vai ser a massa? Vou ter que calcular. O que eu tenho de informações para calcular? Eu tenho o tempo total e o tempo de cada meia-vida. Eu só não tenho o número de períodos. Então, eu posso fazer esta fórmula aqui, ó. Certo? A fórmula lá que mede o tempo. Então, substituo os elementos da fórmula, né? Os 30 anos totais, igual ao número de períodos, que eu não tenho, vezes o número o tempo, né, de cada decaimento, que é 10 anos. O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que mexer na fórmula. A resposta, então, é o valor de x e eu vou ter que aplicar na outra fórmula, tá? Vou ter que aplicar na outra fórmula aqui como se fosse o expoente, tá? Bom, acho que depois eu dou a resposta ali. Vamos para a letra B, por enquanto. Pessoal, na letra B, então, como é que a gente trabalha? Aqui. Ele quer saber o tempo total, tá? Quanto tempo vai ter se passado quando eu tiver 5 gramas desse material. Então, eu tenho aqui o seguinte: eu tenho a minha massa final e tenho a minha massa inicial. Então, eu posso aplicar aquela outra fórmula, tá? Que é essa aqui. Então, a massa final igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Certo? Então, eu tento achar o valor de x. Quando eu achar o valor de x, tá? Vou ter que mexer aqui na fórmula, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó. 2 elevado a x igual a 80 dividido por 5. Resolvo ali, né? Já mostro como é que resolve. E aí o valor de x que eu vou encontrar, vou aplicar na outra fórmula. E aí vou descobrir o tempo total. Então vamos resolver a letra A. Então, 30 dividido por 10, pessoal. Tá? Eu tive que passar o 10 aqui, né? Passar para o outro lado. Tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Isolo o x. Então, x vai ser igual a 30 dividido por 10. 3. 3 períodos. Passou-se 3 períodos de meia-vida. Certo? Então, pego esse x, aplico na outra fórmula.
Então, aqui, N igual 80, massa inicial 80, dividido por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, pessoal. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, 8 aqui. Certo? 80 dividido por 8, 10. 10 gramas. Tá? Então, em 3 períodos, passado 3 períodos, a minha massa será de 10 gramas. Certo? Qual será a massa restante do isótopo após 30 anos? 10 gramas. Certo? Aí que está a questão, pessoal, de não precisar usar as fórmulas, não precisar calcular. Analise a pergunta da seguinte forma. Eu sei que cada meia-vida tem 10 anos. Ele quer saber a massa após 30 anos. Então, se a cada 10 anos, então 10, 20, né? 10 anos passou uma meia-vida, 20 anos, 2, 30 anos, 3 meia-vida. 3 períodos, né? De meia-vida. E eu sei que a cada meia-vida cai pela metade. Se é 80, metade de 80. Né? Quanto que é a metade de 80? Então, na primeira vai ser 40. Na segunda vai ser 20. Quando chegar na terceira, vai ser 10 gramas. É as respostas que estão aí. Entenderam? Letra B agora. Aqui a letra B, que é o que tem que prestar mais atenção. Tá? Pessoal, aqui é o seguinte, então. Então, 5, minha massa final, igual a massa inicial, que é 80, dividido por 2 elevado a x. Passo esse 2x para o outro lado, o 5 devolvo para o outro lado, tá? Vai passar dividindo. 80 dividido por 5, 16. Certo? Muito bem. Agora, como é que eu acho o valor de x? 2 elevado a x igual a 16. O que eu faço aqui agora? Fatoração. Vou ter que fatorar esse 16. Então, 16 dividido por 2, né? 8 dividido por 2, 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. Quantas vezes eu fatorei? 4. Então, vai ser 2 elevado a 4. Certo? Tá aqui, ó. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Corto o 2, sobra x igual a 4. 4 períodos. Aplico agora na outra fórmula. Certo? Aqui que está o detalhezinho. Aqui que às vezes o pessoal se confunde, erra um pouquinho, tá? Por causa dessa questão da fatoração, né? De ter ali, né, que descobrir o valor do expoente. Aí que o pessoal se perde um pouco, tá? Mas não é difícil, não é tão, não é um bicho de 7 cabeças, mas tem que ter uma atenção aqui. Prometo que já está acabando a aula. Pessoal, agora é o seguinte, aplico na outra fórmula, né? Já tem aqui o valor de cada meia-vida, que é 10. Então, passou 4 períodos. 4 vezes 10, 40. 40 anos. Tá? Então, após quantos anos a amostra terá apenas 5 gramas do isótopo? Após 40 anos. Certo? Essa é a resposta. E se você parar para pensar, na letra a gente já tinha contado 3 períodos. Certo? Perdão. A gente já tinha contado 3 períodos. E após 3 períodos, a massa era de 10 gramas. Certo? O que aconteceu aqui? Ele quer saber o período, quantos anos com 5 gramas. A gente já tinha 10. Metade de 10, 5. Então eu vou contar mais. Opa. Vou contar mais um período. Então passou-se 4 períodos. Cada período tem, como diz ali, né, 10 anos.
10, 20, 30, 40. 40 anos. Então, a gente consegue deduzir só de analisar a pergunta. Não precisa necessariamente calcular, né? Mas a gente ensina o cálculo para você saber que existe esse cálculo, né? E onde ele é utilizado, datação radiométrica, né? De fósseis, artefatos arqueológicos, datação de rochas, tá? Para verificar lá o quanto tempo o Césio vai desaparecer daquele aterro, né? Lá em Chernobyl, quanto tempo vai ser seguro habitar novamente lá os arredores de Chernobyl? Com esses cálculos aí, ok? 45 minutos. Muito bem, acho que eu terminei por aqui, certo? Façam então a folha de a parte dos exercícios ali da folha. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. Então essa folha, né, pessoal? Lembrando que eu entreguei essas duas folhas na aula. Cole no caderno, quem recebeu essa folha. E essa outra aqui é os exercícios para vocês praticarem e trazerem pronto na próxima aula, tá? Que vai ser então corrigido aqui. Beleza? Tá? Essa número 3 aqui é de marcar, certo? O resto aqui para calcular. Então, divirtam-se. Então tá, pessoal, era isso. Até a próxima.